Antes de continuar, uma coisa importante. Se você sente que esse conteúdo fala com algo profundo dentro de você, então você precisa fazer parte deste canal. Aqui nós exploramos o invisível, o intuitivo, o espiritual, aquilo que poucos têm coragem de olhar de frente. Então já se inscreve agora e ativa o sino. Porque, se você está aqui, não foi por acaso, e os próximos vídeos podem trazer exatamente a resposta que você está buscando. Clique em inscrever-se. Seu despertar começa aqui. Elias sempre achou curioso acordar no meio da madrugada, bem naquele horário em que tudo parece parado. A casa ficava tão silenciosa que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo no peito. Mesmo assim, ele sentia como se aquele silêncio tivesse vida, como se alguém estivesse ali com ele. Não era medo, nem sensação ruim, era apenas uma presença que ele não sabia explicar. Desde criança aquilo acontecia, mas ele nunca contou para ninguém por vergonha. Com o tempo, começou a perceber que não era coincidência, era um chamado. Algo invisível despertava Elias quando todos ainda dormiam profundamente. As pessoas diziam que ele tinha apenas sono leve, mas no fundo Elias sabia que era mais do que isso. Havia noites em que ele sentia um vento frio tocar o rosto, mesmo com todas as janelas fechadas. Outras vezes ele tinha a impressão de que alguém se levantava da beirada da cama. Ele virava para olhar e, claro, não encontrava ninguém ali por perto. Mas a sensação de companhia permanecia, firme, quase como um abraço silencioso. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante, como se algo o protegesse. E quanto mais ele crescia, mais forte aquilo tudo ficava. Certo dia, ao conversar com uma senhora mais velha, ouviu algo que o marcou profundamente. Ela perguntou seu signo antes de continuar a conversa, o que parecia aleatório demais. Quando ele respondeu, ela apenas sorriu e balançou a cabeça devagar. Disse que alguns signos não dormiam sozinhos, pois tinham ligação com o mundo espiritual. Falou como se aquilo fosse comum para ela, mas totalmente novo para Elias. Ele ficou sem reação, sentindo um arrepio percorrer sua coluna inteira. Parecia que alguém finalmente entendia o que ele vivia desde criança. Dias depois, Elias encontrou um caderno antigo que diziam ter ligação com Chico Xavier. O livro estava desgastado, com páginas amareladas pelo tempo e cheirando a história. Entre as anotações havia uma frase que parecia escrita exatamente para ele. Alguns signos são acompanhados por presenças de outras vidas, dizia o texto. Ao ler isso, Elias sentiu um frio na barriga e precisou se sentar por alguns minutos. Era como se alguém tivesse colocado em palavras aquilo que ele nunca conseguiu explicar. O mistério que o acompanhava começava a ganhar forma. Naquela noite, Elias dormiu com o caderno ao lado da cama, sentindo-se menos sozinho. Quando acordou, eram exatamente 3h17, como sempre acontecia nas noites mais estranhas. O ar parecia mais pesado, mas não havia nada de ameaçador, apenas intensidade. Ele respirou fundo e percebeu que a mesma presença estava ali mais uma vez. Era como se alguém tentasse se comunicar através do silêncio profundo da madrugada. Elias não sabia quem era, mas tinha certeza de que não estava imaginando nada. Ali, naquele momento, ele entendeu que seu signo carregava um dom que poucos tinham. Na manhã seguinte, Elias acordou com uma inquietação diferente, como se tivesse recebido algo durante o sono. Era uma sensação que não sabia explicar, meio estranha, meio familiar. Ele ficou alguns minutos parado, olhando para o teto, tentando entender o que acontecia. Parecia que uma memória distante tentava emergir, mas ainda estava escondida. O silêncio dentro do quarto era tão profundo que parecia ter peso. E justamente naquele silêncio, ele sentiu um eco, algo vibrando ao redor. Como se aquela presença tivesse deixado um rastro energético ali. O dia passou devagar, com Elias pensando o tempo todo no que sentirá. Enquanto trabalhava, sentia a mente se perder no mistério da noite anterior. Era como se uma parte dele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas sua razão insistia em tentar explicar tudo de forma lógica. E esse conflito interno deixava suas emoções ainda mais intensas. Ele percebia que ignorar aquilo só aumentava o chamado espiritual. E negar já não era mais possível, pois os sinais estavam ficando mais fortes. No fim da tarde, Elias decidiu voltar à casa da senhora que havia falado do signo dele. Ela o recebeu com um olhar sereno, como se já soubesse o motivo da visita. Elias mal teve tempo de se sentar antes que ela dissesse algo que o deixou arrepiado. Você não está sozinho, meu filho. Nunca esteve, falou com voz calma. Era como se ela tivesse lido seus pensamentos mais profundos. E isso trouxe um misto de medo e conforto que ele não conseguia organizar.
Ele sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. A senhora contou que, em suas visões, havia percebido uma presença ligada a ele. Não era uma entidade comum, mas um espírito que caminhava com Elias há vidas. Um guardião silencioso, que vinha para protegê-lo desde muito antes de seu nascimento. Ela explicou que alguns signos abriam portas invisíveis durante o sono. E, por essas portas, seres de luz se aproximavam para orientar e acompanhar. Era algo que Chico Xavier também mencionava em suas cartas e relatos. E, segundo ela, Elias fazia parte desse pequeno grupo de almas sensíveis. Elias ouviu tudo sem conseguir piscar, completamente envolvido pela história. Cada palavra parecia preencher um espaço vazio dentro dele. Tudo aquilo que sentia desde criança finalmente começava a fazer sentido. O silêncio, os arrepios, o despertar repetido no mesmo horário, tudo tinha uma explicação. A senhora então colocou as mãos sobre o caderno antigo que ele havia encontrado. E disse que aquele objeto só chegava às pessoas certas, no momento certo. Ali, Elias percebeu que sua vida estava prestes a tomar um rumo totalmente diferente. Naquela noite, Elias voltou para casa com a mente girando em silêncio. O caminho parecia mais longo, como se cada passo ecoasse dentro dele. A rua, normalmente barulhenta, estava estranhamente quieta, quase sagrada. Era como se o mundo estivesse esperando que ele entendesse algo importante. E, no fundo do peito, uma vibração suave aparecia e desaparecia. Elias sentia que não estava caminhando sozinho, mesmo sem ver ninguém. O ar ao redor parecia carregado de presença, de propósito, de mistério. Quando chegou em casa, deixou o caderno antigo sobre a mesa. O objeto parecia emitir uma energia leve, mas constante, quase como um pulso. Ele passou a mão sobre a capa desgastada, sentindo um arrepio subir pelo braço. Não era medo, era algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento espiritual. Como se algo ali soubesse quem ele era, antes mesmo de ele próprio saber. E essa sensação o envolveu de uma forma tão intensa que o fez sentar devagar. Era como se o universo inteiro estivesse prestes a revelar um segredo. O relógio marcou 2h47 da manhã, quando Elias acordou novamente sem motivo. O quarto estava escuro, mas não parecia vazio, havia algo no ar. Um silêncio tão intenso que chegava a pressionar seu peito. Ele ficou imóvel, respirando devagar, tentando entender aquela presença. Então sentiu um calor leve ao lado da cama, como uma energia viva. Não era assustador, era acolhedor, como se alguém o observasse com carinho. E pela primeira vez, Elias não tentou fugir da sensação, apenas aceitou. Nesse instante, uma imagem surgiu em sua mente com clareza impressionante. Era um homem de olhar profundo, vestido de forma simples, irradiando paz. Elias não sabia quem era, mas sentia como se já tivesse visto aquele rosto. A figura não falava, apenas transmitia uma calma impossível de descrever. Era como se sua presença iluminasse a escuridão ao redor, sem qualquer esforço. E essa luz silenciosa envolveu Elias por inteiro, como um abraço invisível. Ele sentiu a alma vibrar, como se algo dentro dele estivesse despertando. Quando a visão desapareceu, Elias ficou sentado na cama, ofegante. Não havia medo, apenas uma certeza que ele nunca sentirá antes. A certeza de que aquilo não era imaginação, nem sonho, nem coincidência. Era um chamado espiritual, profundo, direto, impossível de ignorar. O tipo de chamado que transforma destinos, segundo tantos relatos antigos. Elias sabia que precisava entender quem era aquela presença luminosa. E, acima de tudo, porque ela havia escolhido aparecer justo para ele. Na manhã seguinte, Elias acordou com a sensação de que havia atravessado um portal invisível. O quarto estava igual, mas ele não estava mais igual por dentro. Havia um peso suave em seu peito, uma espécie de responsabilidade nova. Ele se levantou devagar, observando o mundo com olhos mais atentos. Cada som, cada detalhe, parecia carregado de um significado escondido. Como se tudo estivesse tentando lhe dizer algo, mas em uma linguagem sutil. E pela primeira vez, Elias estava disposto a ouvir o que o silêncio dizia. Ele pegou o caderno antigo novamente e o abriu de maneira instintiva. As páginas pareciam mais vivas do que na noite anterior, quase brilhando. E ali, numa letra tranquila e firme, havia uma frase que não estava antes. Ela dizia: a presença que visita não vem para assustar, mas para lembrar. O coração de Elias bateu forte, como se reconhecesse a verdade da frase. Ele passou os dedos sobre as palavras, que pareciam quentes ao toque. Era impossível negar, alguém ou algo queria conversar com ele.
Elias decidiu sair de casa para clarear a mente e entender seus sentimentos. O céu estava nublado, criando uma atmosfera de introspecção profunda. As pessoas passavam apressadas, mas Elias caminhava lentamente, observando tudo. Ele sentia uma calma estranha, como se estivesse protegido por algo invisível. E quanto mais caminhava, mais percebia sinais sutis ao seu redor. Um pássaro que parava perto demais, um vento que surgia sem explicação. Cada detalhe parecia fazer parte de um mesmo enigma silencioso. Quando chegou à praça onde costumava pensar, sentou-se no mesmo banco de sempre. Mas, dessa vez, havia uma presença ali, sutil, porém inconfundível. O ar ao redor parecia vibrar, como se carregasse uma mensagem há séculos guardada. Elias fechou os olhos e respirou profundamente, permitindo-se apenas sentir. Foi então que a imagem daquele homem sereno surgiu novamente em sua mente. A luz ao redor dele era mais forte agora, mais definida, quase palpável. E Elias percebeu que aquela figura queria que ele entendesse algo importante. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para transformar tudo. Quando abriu os olhos, Elias sentiu que a presença ainda estava ali, em espírito. Ele olhou para o céu nublado e sentiu um arrepio quente na nuca. Era como se estivesse sendo observado, guiado, acompanhado, mesmo no silêncio. E uma pergunta surgiu dentro dele com força quase sobrenatural. Por que eu? E mesmo sem respostas, Elias sabia que a jornada estava apenas começando. Naquela tarde, Elias voltou para casa com a sensação de que carregava um segredo invisível. Cada passo parecia mais pesado, mas também mais consciente, como se ele estivesse entrando em outro mundo. O silêncio ao redor não era vazio, mas cheio de intenções que ele ainda não compreendia. Ele fechou a porta devagar, como quem teme despertar algo que repousa nas sombras. A luz fraca do fim do dia entrava pela janela, desenhando padrões no chão. E, de repente, Elias percebeu, o ambiente estava diferente, quase respirando. Algo o aguardava ali, paciente, profundo e totalmente despercebido aos olhos comuns. Ele caminhou até a sala, sentindo que cada movimento ativava uma lembrança esquecida. Havia no ar um perfume leve, semelhante ao que sentirá no sonho com o homem luminoso. Era doce e sereno, como se tivesse sido trazido por mãos espirituais. Elias sentou-se no sofá e fechou os olhos, tentando entender a origem daquilo. Não era medo que sentia, mas uma curiosa mistura de reverência e inquietação. Como se estivesse prestes a ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. O silêncio, dessa vez, parecia prestes a falar. De repente, uma brisa gelada atravessou o cômodo, embora todas as janelas estivessem fechadas. O vento tocou o rosto de Elias com suavidade, como um aviso silencioso. Ele abriu os olhos imediatamente e viu a cortina se mover sozinha. Mas não havia vento suficiente para aquilo acontecer. Era impossível ignorar. O coração dele acelerou, mas uma calma interior o mantinha firme no lugar. Era como se a presença quisesse apenas ser percebida, não temida. E cada segundo daquela manifestação parecia cuidadosamente calculado. Elias levantou-se devagar e caminhou até a cortina, segurando o tecido leve entre os dedos. O pano estava frio, quase congelado, como se tivesse sido tocado por algo de outro mundo. Ele respirou fundo, tentando entender o significado daquele fenômeno. A memória da frase do caderno voltou à sua mente como um eco. A presença que visita não vem para assustar, mas para lembrar. Elias sentiu um arrepio percorrer toda a espinha ao perceber a conexão. Era como se o próprio universo estivesse conversando com ele em sinais. Ao se afastar da janela, algo na sala chamou sua atenção imediatamente. Um objeto havia caído da estante, mas Elias não ouvirá nenhum barulho. Era uma pequena fotografia antiga que ele nunca vira antes, agora caída no chão. Ele se aproximou, ajoelhou-se e pegou a foto com cuidado, sentindo a textura envelhecida. A imagem mostrava uma figura espiritual ao fundo, quase imperceptível a olho nu. Era a mesma presença que ele sentirá nos últimos dias, observando em silêncio. E, com a respiração suspensa, Elias percebeu que aquela história era muito maior do que imaginava. Ao segurar a fotografia antiga, Elias sentiu uma vibração suave percorrer suas mãos. Era como se a imagem estivesse viva, pulsando com uma energia silenciosa. Ele levantou-se lentamente, tentando entender de onde aquela foto havia surgido. Nunca a vira antes, e ninguém mais tinha acesso à sua casa. Atrás da figura espiritual na imagem, havia sombras que formavam algo semelhante a um símbolo. Elias estreitou os olhos, tentando decifrar aquele desenho quase oculto. Era como se um segredo antigo estivesse sendo revelado aos poucos.
Ele se sentou na mesa da cozinha e colocou a foto sob a luz. Enquanto observava, começou a perceber detalhes que antes haviam passado despercebidos. A figura espiritual parecia guiá-lo através daqueles sinais sutis. Elias sentiu um peso no peito, não de medo, mas de significado. Era como se aquela presença quisesse que ele lembrasse de algo importante. Um chamado profundo, que vinha de lugares que ele nunca conheceu. E, ao mesmo tempo, vinha de dentro dele, como uma memória adormecida. Ele então abriu o caderno e, logo na primeira página, encontrou um novo texto. A letra, novamente impecável, dizia: "O que te visita à noite conhece tua alma." Elias levou a mão à boca, surpreso com a precisão daquela frase. Parecia que a presença sabia exatamente o que ele sentia e pensava. Cada palavra parecia escolhida com intenção, como convites a um despertar. Elias começou a juntar as peças daquele quebra-cabeça espiritual. Havia uma ligação forte entre a presença, a foto e o símbolo. A sensação de estar sendo observado retornou, mas acompanhada de um calor suave. Como se alguém estivesse ao seu lado, silencioso, porém acolhedor. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Na escuridão interna, uma nova imagem começou a se formar. Era o mesmo homem luminoso dos sonhos, agora mais claro e próximo. Os olhos dele transmitiam sabedoria antiga e uma paz quase sobrenatural. E Elias percebeu que estava recebendo um ensinamento sem palavras. Quando abriu os olhos, tudo estava quieto, mas intensamente vivo. A energia no ambiente parecia vibrar ao redor dele com propósito. Os objetos, a luz, o ar, tudo parecia parte de um mesmo movimento secreto. Elias segurou a foto novamente e sentiu um impulso forte para continuar. Algo dentro dele dizia que aquela jornada estava apenas no início, e que cada revelação era apenas uma porta para outra maior. O silêncio ao seu redor parecia sussurrar: "Continue. Você está preparado." O anoitecer chegou silencioso, trazendo uma escuridão diferente, carregada de significado. Elias apagou as luzes, deixando apenas a claridade suave da rua entrar pela janela. Sentia que algo estava para acontecer, algo que ele precisava estar preparado para ver. O ar parecia mais denso, porém incrivelmente calmo, como se o tempo diminuísse a velocidade. Cada som parecia distante, cada sombra mais profunda, cada segundo mais importante. E, pela primeira vez, Elias não temeu esse silêncio profundo que o envolvia. Ele o acolheu como quem recebe uma visita aguardada há muito tempo. Foi então que a presença voltou, mas dessa vez não como um vento ou um sonho. Elias sentiu uma energia se aproximar lentamente, como se atravessasse a parede. A temperatura do cômodo mudou, ficando levemente fria, porém reconfortante. A sensação era de que algo sagrado estava entrando ali, passo a passo. Ele permaneceu sentado, respirando devagar, permitindo que aquilo acontecesse. Seus pensamentos ficaram silenciosos, como se alguém tivesse apertado um botão. E naquele vazio interior, uma nova revelação começou a se formar. À sua frente, uma luz fraca começou a brilhar, quase imperceptível no início. Ela crescia devagar, como uma brasa que reacende aos poucos no escuro. E então, sem pressa, a silhueta humana começou a se desenhar dentro da luz. Era o mesmo espírito que o visitava, sereno, luminoso, com olhos de infinita paz. Diferente das outras vezes, Elias não sentiu medo, apenas reverência. A presença parecia olhar profundamente dentro dele, como se enxergasse sua alma. E, naquele momento, Elias entendeu que não estava diante de um desconhecido. A figura se inclinou levemente, como quem reconhece um velho amigo. Elias sentiu as pernas tremerem, mas permaneceu onde estava, firme. A energia ao redor pulsava como um coração vivo, batendo no ambiente inteiro. Era impossível explicar aquilo com lógica humana. Era um encontro espiritual. A luz envolvia a presença em um brilho suave, quase hipnótico. E, pela primeira vez, Elias percebeu: aquela visita carregava amor, não temor. Algo profundamente bondoso estava ali com ele. Mesmo sem mover a boca, a presença transmitiu uma mensagem clara a Elias. Não era uma frase, mas uma compreensão completa, que surgia dentro da mente. Era como se uma voz antiga falasse diretamente ao seu espírito. Elias sentiu essa mensagem penetrar sua consciência como um raio silencioso. Ela dizia que nada do que estava vivendo era coincidência, tudo fazia parte de um chamado. Um despertar que acontecia apenas com pessoas sensíveis, preparadas pela própria alma. E, com a respiração trêmula, Elias percebeu que estava prestes a descobrir a verdade final. Naquele instante,
A luz ao redor da presença começou a oscilar, como se respirasse. Elias sentiu o coração disparar, não de medo, mas de compreensão profunda. A sala parecia desaparecer, deixando apenas ele e aquela energia serena. Era como se o próprio tempo tivesse parado para permitir aquele momento. A presença ergueu a mão lentamente, estendendo-a para Elias sem tocá-lo. Mesmo assim, Elias sentiu um calor intenso atravessar sua pele como um abraço. E naquele calor havia algo que ele nunca sentirá: reconhecimento. Uma onda de memória antiga atravessou sua mente, rápida como um relâmpago. Não era uma lembrança comum, mas algo que parecia vir de outra vida. Elias viu flashes de situações que jamais havia vivido, mas que pareciam suas. Como se aquela presença estivesse mostrando que suas almas já se conheciam. Ele respirou fundo, tentando acompanhar o fluxo da revelação. A visão era intensa demais, mas estranhamente familiar. Era como se o espírito dissesse: você foi escolhido há muito tempo. A luz então diminuiu, ficando mais suave, quase como uma vela em chama baixa. Mas a energia que preenchia o ar era imensa, impossível de ignorar. Elias não ousava falar, era como se qualquer palavra quebrasse o momento. Foi então que uma segunda mensagem silenciosa surgiu dentro dele. Ela falava de proteção, de despertar e de sinais que ele ainda veria. De noites em que não estaria sozinho, e de presságios que o acompanhariam. Elias tremeu ao entender que sua vida nunca mais seria a mesma. A presença deu um último passo para trás, ainda envolta em luz suave. Era como se estivesse se despedindo, mas sem realmente partir. Um vento leve passou pela sala, movendo os objetos vez ou outra. Elias colocou a mão sobre o peito, sentindo o calor permanecer ali. Ele sabia que aquilo não era o fim, mas o início de algo muito maior. A luz começou a se desfazer lentamente, como poeira brilhante no ar. E em poucos segundos, o cômodo voltou ao silêncio absoluto. Elias ficou sozinho na sala, mas não se sentiu mais sozinho por dentro. A fotografia, o caderno, o perfume no ar, tudo ainda estava ali. E cada detalhe parecia confirmar que aquela experiência era real. Ele fechou os olhos e sorriu levemente, sentindo uma presença ao seu redor. Um sentimento de propósito, de chamado, de conexão profunda com o invisível. Ele sabia: algumas almas realmente não dormem sozinhas. E naquela noite, Elias finalmente entendeu por quê. E se você chegou até aqui, respire fundo, porque isso significa que essa história falou com você em algum lugar que nem você consegue explicar. A jornada de Elias não é apenas uma narrativa. Ela é um lembrete, talvez um sinal, de que o invisível toca nossas vidas de maneiras silenciosas, mas profundas. O que acompanha Elias nas noites de silêncio pode acompanhar você também. Não como medo, mas como presença, propósito e despertar. Se essa história mexeu com você, deixe seu like. Se algo dentro de você sussurrou enquanto ouvia, se inscreva no canal, porque aqui você sempre vai encontrar histórias que falam com a alma, não apenas com a mente. E agora me conte nos comentários, qual parte dessa jornada você sentiu mais forte? Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo mergulho ao invisível.